Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, tô aqui para mais uma aula de inglês. Hoje, seguindo aquele nosso compromisso de fazermos sempre uma semana sobre vocabulário e uma semana trabalharmos algum conteúdo específico de gramática, hoje nós vamos falar sobre as preposições ou prepositions em inglês e mais especificamente a gente vai se focar nas preposições relacionadas a tempo, ok? Então o tema da aula de hoje são as prepositions, ok? Preposições. Então vamos lá. Primeiro, separei aqui para vocês uma breve definição sobre o que são as preposições, para a gente não especificar antes de entender o básico, né? Acho que são importantes essas coisas. Então vamos lá. Preposições são termos ou palavras curtas que servem como conectivos das orações. Ou seja, elas conectam as frases, conectam ideias, conectam orações. Orações são frases que possuem verbos, ok? E por isso são essenciais para completar o sentido das frases. Então, gente, preposição é um assunto muito importante, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito importante, porque são de palavras que aparecem muito no dia a dia do vocabulário em inglês e em português também, só que em português a gente já está familiarizado e a gente acaba usando essas palavras sem sequer perceber que se tratam de preposições, né? Mas em inglês é interessante a gente entender especificamente quem são essas preposições e como é que elas funcionam, qual sentido elas possuem, certo? Então, a partir disso, existem dois grupos de preposições que são mais comuns. São aqueles dois grupos que aparecem mais, que são as preposições de tempo e preposições de lugar. Ou seja, são as palavras que conectam as frases com relação ao tempo ou com relação ao lugar. Não se preocupem com isso, com essa definição, a gente vai definir isso melhor ao decorrer da aula. Mas aí, a partir desse entendimento, então que essas preposições são palavrinhas que aparecem ali no meio das frases para dar um sentido, né, para ligar elas, deixar bem bacana assim, a gente vai estudar hoje, vai se preocupar principalmente com as preposições de tempo. Eu decidi separar em duas aulas, né, para ficar mais tranquilo. Então, hoje a gente vai aprender sobre as preposições de tempo, ou prepositions of time. Prepositions of time. Ok? Então vamos lá. Existem algumas preposições que são as principais e as mais comuns, ou seja, aquelas que mais aparecem e que geralmente a gente faz mais uso na linguagem. Então, um texto em inglês para interpretação, que é o que costuma acontecer em vestibulares, por exemplo, dificilmente ele não vai ter essas palavras. Com certeza elas aparecerão, justamente por elas serem partes tão importantes para o sentido das frases, ok? Então eu separei aqui nessa tabelinha as três mais comuns e que costumam gerar certa dúvida em relação ao seu uso. Elas aparecem muito, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de entender onde é que usa cada uma delas, né? E então a gente vai se atentar a isso nesse momento. Então vamos lá. Começando primeiro pela preposição in. In. Quando ela se trata de uma preposição de tempo, para que ela serve? Segundo a tabelinha que eu separei ali para vocês, ela serve para falar sobre meses, horas do dia e ano, ok? Então, in, quando se trata de uma preposição de tempo. Por quê? Porque as preposições, pessoal, por elas aparecerem muito, elas podem ter diferentes significados, ok? É muito o contexto que nos diz qual significado a preposição está assumindo naquele momento. Mas as preposições são palavras que podem aparecer em diferentes contextos e ter significados diferentes também. Por isso que é importante a gente entender com tranquilidade, com calma, cada momento em que elas aparecem, porque assim o contexto vai dizer pra gente e a gente vai rapidamente associar com esse uso, ok? Nesse momento a gente fala então quando se trata de preposição de tempo. Então, in, para tempo, serve como uma preposição para se relacionar, para falar de meses, de horas do dia e de ano.
Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que eu separei, então, a partir desse comentário. Primeiro exemplo. In August. In August. Em agosto. Certo? Então, a preposição in, nesse momento, para se referir a este mês do ano, ela significa em. Ok? In August. Em agosto. Ok? Agora vamos para o próximo exemplo. In winter. In winter. Para quem gosta de Game of Thrones, com certeza já viu aquela frase Winter's coming. O inverno está chegando. In winter. Nesse caso, para se referir ao inverno, a preposição in assume a tradução em português significa em português no. Então, no inverno. Ok? Vamos pensar então, mais para frente a gente vai ter frases específicas para nos ajudar a contextualizar o uso das preposições. Mas a gente já pode perceber, por exemplo, que eu poderia formar uma frase da seguinte forma: o aniversário dela é em agosto. Percebe que eu preciso desse em para ter um sentido completo nessa frase? Então eu não poderia dizer simplesmente o aniversário dela é agosto. Não. Ele não é agosto, ele é em agosto, ou seja, ele acontece em agosto, ok? Por isso que as preposições são tão importantes e elas aparecem tanto, porque elas estão o tempo todo ligando as ideias das frases que a gente constrói, certo? E outro uso também da preposição in é para se referir a ano. Vamos dar uma olhada ali no exemplo. In 2012. In 2000 ou in 2012. In 2012. Em 2012. Ok? Então, quando a gente falou de mês, in assumiu o significado, a tradução de em. Quando a gente falou de uma estação do ano, no caso do inverno, ele assumiu o significado, a tradução no. E para falar de ano, ele assumiu a tradução em novamente. Então, in August, em agosto, in winter, no inverno, e in 2012, em 2012. Tá certo? Vamos para a próxima preposição, então. On. On, como preposição de tempo, é usada para falar de dias da semana. Então, por exemplo, quando ela vem nos visitar? Ela vem no sábado. Então, como eu poderia dizer isso em inglês? She is coming to visit us on Saturday. Conforme eu coloquei ali no exemplo para vocês. On Saturday. No sábado. Ok? Então, para falar de dia da semana, a gente usa a preposição on. On Saturday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Sunday. Todos os dias da semana a gente pode usar on, ok? Aí eu coloquei ali no exemplo, coloquei sábado e quinta, né? On Saturday ou on Thursday. Beleza? Para se referir a dias da semana. Perceba a diferença em relação ao uso da preposição que eu expliquei anteriormente, que era para meses, horas do dia ou ano. Então, quer dizer, a gente pode pensar como coisas mais amplas, né? Como coisas mais gerais. Meses são mais gerais, horas do dia são mais gerais, e ano também é mais geral. Agora, o dia da semana é um pouco mais específico. E, por último, a preposição at é ainda mais específica, eu acredito, né? Se a gente pensar nessa relação de partir do geral pro mais específico. Então, o at vai servir para falar de um tempo específico e não simplesmente qualquer lugar no tempo, mas algo mais específico. Então, por exemplo, olha os 3 exemplos que eu coloquei ali para vocês. À noite, ou seja, não é em qualquer período do dia, mas é na parte específica do dia à noite. Então, à noite
Ou ainda mais específico, que horário da noite? À meia-noite. Ou então, um horário específico, mas de outro período. Às 9, que aí a gente pode definir depois se é PM ou AM, que é à noite ou de dia, né? Às 9 da noite ou às 9 da manhã. Então, fica assim em inglês. At night, à noite. Para falar à meia-noite. At midnight, midnight. Ou ainda, at 9, ok? Então, a gente pode partir do pressuposto que a gente pode pensar nessa ordem, né? Que o in é mais geral, o on para dias da semana, mas um pouquinho mais específico, e o at ainda mais específico, para um lugar, para um tempo específico, tá? Um momento específico, certo? Pensando aqui neste contexto como preposições de tempo. Lembrem-se sempre disso. Então, essas três são as mais comuns, as que mais aparecem, tá? Mas elas não são as únicas. E aí a gente vai dar uma olhadinha em mais algumas preposições de tempo. Qualquer dúvida, lembrando, entrem em contato, não guardem dúvidas para vocês. Sempre procurem tirar todas as dúvidas. E esses slides já se encontram disponíveis para vocês na pasta da disciplina no Drive, beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Outras preposições de tempo, então. Since. Since, a gente pode traduzir como desde, certo? E ela serve para falar do quê? Para falar de que uso, né? Que momento a gente pode usar o since? Em um certo tempo, né? Como eu coloquei ali, do passado até agora. É um tempo que é do passado até agora. Vamos dar uma olhada no exemplo, que aí essa definição acho que fica um pouco mais clara pra gente. Então, since 1988, desde 1988. Por exemplo, desde quando você trabalha nessa empresa? Desde 1988. Então, quer dizer, você se refere a um período do passado que se estende até hoje. Então, desde 1988. Since 1988. Próximo exemplo ali, ainda no since. Since we were born. Desde que nós nascemos. Então, desde quando você mora com a sua avó? Você e seus irmãos moram com a sua avó. Since we were born. Desde que nós nascemos. Ok? Próxima preposição de tempo também. For. For significa por, né? Enquanto preposição de tempo, ela vai se referir, então, a um tempo depois de algum período, né? Que é algo do passado até agora também, mas é depois, né? Não desde, é diferente da ideia do since, né? Aqui a gente vai pensar por quanto tempo, que aí sim se trata de uma ideia do passado até hoje, mas falando sempre por, tendo esse significado de por. Então, vamos ali nos exemplos. For 5 years. For 5 years. Por 5 anos. Então, por exemplo, quanto tempo você estudou naquela escola? Por 5 anos. Então, é um período do passado até um determinado período de tempo, né? Você estabelece período de tempo com essa palavra. Então, quanto tempo faz que você mora nessa cidade? Quanto tempo você morou naquela cidade? Porque tem que se referir ao passado, né? Quanto tempo você morou naquela cidade? Morei por 8 anos. Por 8 anos. Então, for 8 years. Ok? Então, no caso ali, for 5 years. Por 5 anos. Próximo exemplo. For a long time. For a long time. For a long time significa por muito tempo. Então, quanto tempo vocês ficaram casados? Por muito tempo. For a long time. Ok? Então, for tem esse significado de por. E se referem para um período de tempo que geralmente está relacionado ao passado. Ok?
uma coisa que durou um determinado tempo na sua vida. Não necessariamente dura até hoje. Ok? Mais preposições. Tenho mais duas aqui para vocês. E essas ainda não são todas, viu, gente? A gente tem outras, só que elas não são tão comuns, elas não aparecem tanto. Então, acho que priorizei trazer as que são mais comuns, que costumam mais aparecer, que acho que é importante pra gente se atentar, estudar em específico essas. Então, essas não são as principais, tá? Eu acabei esquecendo de apagar essa daqui, que era do primeiro slide. Essas daqui não são as principais são in, on e at, tá? As 3 primeiras que eu apresentei pra vocês. Aqui as preposições são ago, significa, assim mesmo, juntinho, ago, que se refere a um determinado tempo no passado. Então, esse daqui não tem nenhuma relação com o presente ou um período de tempo. Não. Ele se refere a um certo tempo no passado, especificamente. Essa preposição, ago. Então, vamos aos exemplos. Coloquei até 2 exemplos aqui. 10 years ago. 10 anos atrás ou há 10 anos. Quer dizer, ele pode significar as duas coisas. Isso daqui é inclusive uma coisa que é meio que uma diquinha de português para vocês. Quando vocês vão se referir a um tempo no passado, não precisa colocar, por exemplo, nessa frase, nesse exemplo que eu dei no slide aqui, há 10 anos atrás. Você não fala há 10 anos atrás. Ou você diz há 10 anos, ou você diz 10 anos atrás. Porque se você fala o há e o atrás, é redundância. Porque esse A com H e acento agudo, como ali no exemplo, na tabela, ele já se refere ao passado. Então, é como se você estivesse falando 2 vezes, atrás, atrás, ou a, entendeu? Por isso que eu coloquei ali, que ele significa 10 years ago, significa 10 anos atrás, ou há 10 anos, tá? Então, sempre que vocês forem escrever, em português mesmo, fica como dica para vocês sobre o passado, ou você escreve algum tempo atrás, ou há tanto tempo. Nunca usem o há e o atrás junto, beleza? Senão fica redundância desnecessária usar as duas palavras, porque uma sozinha elas já se referem ao passado. Próximo exemplo, many time ago. Many time ago é muitos anos atrás. Novamente, se você usa atrás, você não precisa o a. Então, são ideias separadas. Então, muitos anos atrás ou há muitos anos. Ok? Então, esse ago tem esse sentido, esse significado pra gente de há ou de atrás, que são preposições que se referem a um determinado período no passado. Ago. Se eu falo 10 years, significa 10 anos. Quando eu coloco ago na frente, 10 anos atrás. Beleza? Então, esse é o significado de ago. E a última preposição de tempo que eu vou apresentar para vocês hoje é before. Before. Before se refere, é uma preposição de tempo que se refere a um acontecimento que aconteceu antes de alguma coisa, antes de algum tempo, certo? Então, tem significado de antes, tá? Vamos ali olhar no exemplo. Before you were born. Before you were born. Before you were... Antes de você nascer, né? Significa. Before you were born. Were born. Certo? Então, before tem significado de antes. Próximo exemplo ali, before that. Before that, that significa aquilo, ou no caso, daquilo, né? Então, antes daquilo, isso aqui é só para um exemplo genérico para vocês saberem que você pode usar before sempre que você falar antes de alguma coisa. Então, antes de você vir para casa, antes dela sair de casa, antes de ir ao mercado, before I go to the school, antes de ir para a escola. Então, essa é uma preposição que dá esse sentido. Eu não sei se vocês conseguiram perceber o que significa ser uma preposição de tempo. São palavras que vão ligar orações
sempre com uma ideia ligada ao tempo, percebem? Por exemplo, o ago era uma palavra que se referia ao momento do passado. E o before, ele dá essa ideia de que teve uma coisa que aconteceu antes. Então, estabelece essa relação de tempo, ok? E aí, eu separei para vocês alguns exemplos. Então, examples. Uso contextualizado das preposições de tempo. Então, eu trouxe algumas frases em que essas preposições de tempo que a gente estudou hoje aparecem para a gente ver como é que elas podem aparecer, qual pode ser o uso, né? Lembrando que não existem só essas preposições de tempo. Quem se interessar pode mandar mensagem para mim, que eu mando algumas outras preposições, mas eu entendi que seria necessário trazer essas em específico, porque são as mais comuns, as que mais aparecem, beleza? Então, prepositions of time, examples. Preposições de tempo, exemplos. Vamos lá. My daughter was born in 2000. My daughter was born in 2000. Minha filha, tradução. Minha filha nasceu em 2000. Ok? My daughter was born in 2000. Então, o in ali aparece com ano, né? Lembra disso? Depois, we will meet again in the summer. We will meet again in the summer. As palavras que estão destacadas em azul são para definir o uso, né? Com que a gente usa. Então, o primeiro exemplo que eu falei, que significa minha filha nasceu em 2000, é para lembrar que o in serve para se referir a um ano. Nesse segundo exemplo, está escrito assim: nós nos encontraremos de novo ou novamente no verão. Então, summer, que está ali em azul, em destaque, é uma estação do ano, né? Um período do ano. Então, verão. Então, in também serve para se referir às estações do ano. We will meet again in the summer. Próxima preposição. Então, sublinhado, né, com risquinho embaixo, são as preposições. Em azul, o tipo de uso que elas permitem, que elas podem ser usadas. The party is on Friday. The party is on Friday. A festa é na sexta-feira. A festa é na sexta. Então, on, nesse caso, tem o significado de na, a tradução dele é na, e Friday é sexta-feira. Então, on serve para se referir a um dia da semana. The party is on Friday. Mais um exemplo, a frase de baixo é mais um exemplo com o uso da preposição de tempo on, só que agora para falar de uma data em específico, né? Vamos lá. The meeting is on November 70th. The meeting is on November 17th. A reunião ou o encontro é no dia 17 de novembro. A data em inglês é assim que se escreve. Lembra quando eu falei para vocês na última aula sobre informações pessoais? Primeiro é o mês, depois o dia e por último o ano. Então ali está escrito: The meeting is on November 70th. A reunião ou o encontro é no dia 17 de novembro. Então, 17 de novembro é um dia no mês específico. E aí a gente usa a preposição on, que significa em ou no dia 17 de novembro. Próximo exemplo, próxima frase. The class starts at 3 o'clock. The class starts at 3 o'clock. A aula começa às 3 horas. 3 o'clock, para dar o sentido de horário. Então, 3 o'clock, 3 horas. Então, at, ali, a gente vê que ele serve para falar de um horário específico do dia. Lembra? O at é a preposição mais específica daquelas três que eu apresentei, as três primeiras. Então, the class starts at 3 o'clock. A aula começa às 3. E por último, a última frase ali. I usually read a book
at bedtime. I usually read a book at bedtime. Eu normalmente leio um livro na hora de dormir. Então, antes de dormir. Bedtime, bed a cama, time, tempo, né? Bedtime, hora de dormir. I usually read a book at bedtime. Então, é um horário específico, é antes de dormir, não é em qualquer período do dia, certo? Então, na penúltima frase, a preposição at, na sua tradução, tem o significado de às, né? Porque é para delimitar às 3 horas, acraseado. E na frase de baixo tem o significado de né? Na hora de dormir ou antes de dormir, mas mais especificamente na hora de dormir, né? Então, antes de dormir ali, a pessoa costuma ler um livro. Esse é o significado dessa frase. E também mais frases de exemplo, agora usando as outras preposições que a gente viu, porque nesse exemplo aqui de cima a gente só falou sobre as 3 principais que eu falei para vocês. In, on, at. Então, mais exemplos. We have lived here since 1982. We have lived here since 1982. Nós moramos aqui desde 1982. Lembra? O since significa desde. Se refere a um período do passado até atualmente. Então, desde quando? Desde 1982. We have lived here since 1982. Damos um aqui que esse slide permite. Próximo exemplo. They have been in Canada for 5 days. They have been in Canada. Esse in antes do Canada também é uma preposição, mas aqui no caso eu estava querendo dar atenção específica para o for, porque o in a gente já viu nos exemplos anteriores. Então, eles estão no Canadá, estão no Canadá por 5 dias, né? Quanto tempo eles vão ficar lá? Por 5 dias. Então, no caso ali, o for significa isso, por 5 dias na frente, né? 5 days. They have been in Canada for 5 days. Faz 5 dias que eles estão no Canadá, né? Essa próxima frase, para quem gosta de Star Wars, é uma referência. A long time ago, in a galaxy far, far away. A long time ago, in a galaxy far, far away. Que significa, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Essa frase costuma aparecer nos inícios dos filmes de Star Wars, por isso que eu disse que é uma referência para quem gosta de Star Wars. Então, ago, lembrando, significa atrás, né? Então, a long time, há muito tempo, e o ago, atrás. Então, a frase significa, sua tradução, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Beleza? E por último, um exemplo com a preposição de tempo before, que significa antes. Before we got there, it was raining. Before we got there, it was raining. Antes de chegarmos lá, estava chovendo. Então, before, antes. Before we got there, it was raining. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre preposições, iniciando preposições. Mais especificamente, nós falamos sobre as preposições de tempo, ok? Então, qualquer dúvida, por favor, me chamem. Os slides já estão disponíveis lá na pastinha. E para quem quiser também mais preposições de tempo, eu trouxe essas aqui porque eu acredito que são as mais importantes. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham conseguido acompanhar. Qualquer dica, sugestões, crítica, estou aberta. Por favor, me chamem, comentem. E é isso, vou ficando por aqui. Se cuidem, tá? Espero que todos estejam bem. E fiquem bem aí, qualquer dúvida pode chamar, tá? Por hoje é só. E até a próxima aula, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.